Fala, meus queridos, tudo beleza? Meu nome é Pedro Henrique Acorce, eu sou analista de investimentos e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre títulos públicos, né? Renda fixa, costumo falar bastante do mercado de ações por aqui, mas eu acho que o momento demanda um pouquinho de atenção para o mercado de renda fixa, né? Justamente por ser um mercado que o pessoal trata como de baixo risco, principalmente quando a gente fala de títulos públicos. E recentemente a gente tem visto um fenômeno um pouquinho diferente do comum em títulos públicos, né? A gente está vendo essas taxas extremamente altas, batendo recordes. Por uma das primeiras vezes, num passado mais recente, o Tesouro IPCA atingindo inflação mais 8,5%. Então eu acho que é importante a gente falar porque tem coisas que as pessoas não estão enxergando e pode ser que a trajetória desses títulos de renda fixa embuta um risco maior do que o mercado está pintando, né? Então quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de hoje, explicar um pouquinho o motivo do porquê essas taxas estão altas, se realmente é uma oportunidade de investimento com risco extremamente baixo, ou se realmente tem que tomar alguns cuidados a mais e por que que esses cuidados devem ser tomados. Antes de começar, se você quiser participar da minha comunidade gratuita, compartilho visões de mercado, insights em tempo real, algumas dicas para investir melhor e minhas análises também, o link está aqui na descrição do vídeo e da minha comunidade premium, onde tem todos os meus conteúdos, carteiras recomendadas com resultado fora da curva, cobertura de centenas de ações e fundos imobiliários, e um contato direto comigo para tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser saber tudo que tem acesso por menos de R$ 2 ao dia, link também aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, galera, o que está acontecendo com o mercado, né? Como eu estava falando, a gente vê essas taxas gigantes. A galera olha sempre para a taxa, mas não olha tanto para o risco, né? Títulos públicos pré-fixando um pagamento de 15% ao ano, praticamente, quando a gente olha para os próximos 6 anos. É coisa da gente dobrar o dinheiro em 6 anos, com o risco que, em teoria, é o risco mais baixo da economia, né? Por que que o risco é o risco mais baixo da economia, o do tesouro direto? Porque simplesmente se der algum problema, o governo tem lá uma máquina de imprimir dinheiro que só ele tem para te pagar, né? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, eu tenho que construir aqui, voltar um pouquinho atrás para falar sobre com vocês sobre a taxa, falar um pouco sobre o fiscal do Brasil, para depois dar o parecer sobre esse investimento ser uma grande oportunidade ou demandar alguns cuidados a mais, né? Como que uma taxa, isso a taxa de qualquer investimento, vai ser construído, né? A taxa, quando tu vai emprestar dinheiro para alguém, tu sempre vai exigir a correção da inflação. Por quê? Porque se tu emprestar e não exigir correção da inflação, tu emprestou R$ 100, ano que vem esses R$ 100 vão valer R$ 95, por exemplo. Então, tu sempre exige uma correção da inflação. Tu sempre vai exigir um juro real, que é um juro além da inflação, porque pela questão de custo de oportunidade, né? Porque tu podia ter esse dinheiro, tu podia investir em um projeto e gerar renda, tu podia comprar alguma coisa que você queria comprar, então tu sempre vai exigir também uma taxa, um juro real. E o terceiro componente é um risco, né? Quando tu está tomando risco, a depender do tamanho desse risco, tu vai exigir uma taxa maior ou menor, né? Então, uma parte do componente aqui vai ser a inflação, o segundo vai ser o juro real e o terceiro vai ser o risco. Voltando para o último slide, quando a gente olha aqui para o título, né, a gente sabe que no Brasil o IPCA está girando perto de 5, 6% ao ano, né? E aqui a gente tem uma taxa de 14,9% ao ano. Então, se tu tem uma taxa ali, vamos arredondar para 15% e a tua inflação é de 5% ao ano, isso quer dizer que tu tem uma taxa aqui de 10% ao ano. O que isso significa, né? Aqui 5 é inflação, então, em relação a esses dois outros atributos, tu está exigindo um 10% adicional de juro real e de risco. Então, o que é que significa aqui? Que esse título, que parece ser livre de risco, com risco extremamente baixo, ele não é tão livre de risco assim, porque dentro desses 10%, o risco que os investidores estão precificando, ele é relativamente alto, né? E aí a ideia aqui é a gente realmente entender por que que o mercado está precificando esse risco como alto para um título soberano, o título de menor risco da economia, né? Se a gente atribuir aqui que 3% aqui é o teu juro real, o mercado está exigindo 7% ao ano
somente pelo risco do governo. Então acho que a gente tem que pensar dessa forma para entender que, na verdade, o risco aqui que o pessoal printa como ser muito baixo não é tão baixo assim. O mercado realmente atribui um risco relevante e aí a gente vai entender nesse vídeo o motivo para esse risco não ser desprezível, né? Aqui eu organizei um esquema, não tá com design bonito, é um design bem simples, mas um governo, quando a gente fala de contas públicas, ele é exatamente igual a uma empresa. Por quê? Porque o governo tem a receita dele, que é a arrecadação, então todos os impostos que ele capta, o resultado das suas empresas estatais, enfim, tudo que entra nos cofres públicos, e o governo tem suas despesas, que são os seus gastos. Quando a gente tira o que o governo arrecada e o que ele gasta, a gente vai chegar ao resultado desse governo. O resultado, se ele for positivo, a gente chama de superávit, e o resultado, se ele for negativo, a gente chama de déficit, né? Esse resultado não é nada mais, nada menos do que o lucro das empresas. O déficit do governo ele pode ser primário ou ele pode ser um déficit nominal. O que é o déficit primário? É quando a gente pega a receita e a arrecadação, a arrecadação menos as despesas da operação do governo, se assim a gente pode falar, né? Então é tudo que ele arrecada, todos os impostos que ele ganha, e a gente deduz os gastos que ele tem com educação, com funcionalismo público, com saúde, é os gastos da operação. Quando o governo gasta mais do que ganha na sua operação, ele tem um déficit primário. Quando esse governo, eh, desculpa, o governo, na realidade, ele não tem somente gastos da sua operação. Além de ter os gastos da sua operação, o governo tem uma dívida, né? Esses títulos públicos aqui nada mais são do que uma dívida do governo. Acaba que o governo também vai ter gastos com os juros dessa dívida. Então, quando a gente pega o déficit primário e adiciona os juros da dívida, a gente vai chegar ao déficit nominal, que é realmente o resultado total das operações do governo, que é o déficit total, déficit nominal, como você preferir chamar, ok? E aí, qual que é o grande problema aqui do nosso Brasilzão? O primário não é um grande problema, né? Na verdade, em quase todos os países do mundo, o resultado primário acaba sendo negativo. Aqui no Brasil, como o governo tem uma arrecadação gigantesca, acaba que os gastos, embora negativos, eles são pequenos. Aqui, pessoal, a gente sempre vai comparar essas grandezas, então resultado, dívida, com o PIB. O PIB nada mais é que o tamanho e a capacidade de uma economia de gerar produtos e serviços, né? Então é o tamanho, a renda total da economia. Então a gente sempre vai comparar as grandezas assim, porque pensa só, o que é uma dívida de R$ 1.000 para uma economia que rende R$ 1.000 ao ano? É uma dívida grande. Mas R$ 1.000 de dívida para uma economia que gera 10 milhões não é nada, né? Então a gente tem que ter essa comparação de grandezas, isso vai ser importante para o decorrer do vídeo, né? Aqui o resultado primário do governo ele é ok. Aqui a gente tem uma dívida, ou seja, ele é negativo, ele é representativo, mas ele não é uma grande preocupação, é menor do que a maior parte dos países, né? No entanto, o governo tem uma dívida muito alta em relação ao PIB, está chegando perto dos 100%, ou seja, o PIB é exatamente igual a tudo que o governo tem em dívida, que a gente está falando de grandezas de trilhão de reais, né? Então é algo realmente muito grande. O problema é que o juro real do Brasil também é muito alto, né? O que é o juro real? É justamente esse componente aqui, é a soma do 2 e do 3. Então é o juro que a gente tem, a taxa que a gente tem, reduzindo a inflação. Aqui nos títulos de Tesouro IPCA, o juro real aqui está em 8,4, 7,9, 7,5. Então ele é um juro real muito grande. Acaba que, mesmo com o repasse da inflação, o governo acaba gastando muito com a sua dívida porque ela paga muito além da inflação. O outro problema é que a economia cresce pouco. A economia está crescendo seus 2% ao ano, num cenário otimista 3% ao ano, quem sabe a longo prazo os seus 4%, que é abaixo do que ele tem que remunerar a sua dívida. E o problema central de tudo isso é que o nosso déficit nominal é gigantesco, né? A gente está falando aqui de algo perto de, se eu não me engano, 10% do PIB do país. Então, se o déficit primário fica aqui em 2 a olha que letra boa que eu tenho, né? De 2
a 3% do PIB, 7% do PIB acaba sendo somente o gasto que o governo tem com a sua dívida, justamente porque o juro real ele é muito alto, né? E acaba que como o PIB tem um crescimento baixo, esse juro real muito alto da dívida acaba cada vez resultando em um crescimento percentual cada vez maior do déficit como um percentual do PIB, né? Vamos voltar aqui. E aí, galera, qual que é o ciclo aqui? O Brasil praticamente, né, quando a gente olha dessa forma, é uma pirâmide. O Brasil tem um prejuízo nominal gigantesco, então ele todo ano dá prejuízo. Se um lugar, uma empresa dá prejuízo, como é que ela vai bancar esse prejuízo se tudo que ela recebeu não foi suficientemente grande para bancar esse buraco, essas despesas? Para bancar as despesas adicionais, além do que ela arrecadou, ele vai ter que a empresa vai lá e vai ter que captar mais dívida para preencher esse buraco. O governo é a mesma coisa. Então, todo ano ele tem uma dívida que vai aumentando para bancar o buraco. A dívida acaba crescendo, o mercado vai precificar cada vez esse risco maior, a dívida vai crescendo e os juros crescem ainda mais. E o que acontece? O prejuízo no ano seguinte vai aumentar ainda mais, porque agora o governo vai ter que pegar mais dívida para bancar o buraco, que ainda é maior pelos juros que cresceram no ano anterior. Então é um ciclo que se retroalimenta, onde esse prejuízo ele só sobe, né? E qual que é o problema? A gente olha para economias desenvolvidas, olha para Japão, Estados Unidos, são economias que têm uma dívida enorme, economias que rodam no negativo, e mesmo assim os juros são baixos, né? Qual que é o problema e qual que é a diferença do Brasil para essas economias? Aqui a gente tem exatamente o mesmo esquema que eu falei para vocês. Mas o problema do Brasil é que a economia cresce pouco. Tudo isso aqui acaba sufocando a economia. Os juros altos sufocam a população, a gente tem um maior risco percebido que puxa dólar e gera inflação, a gente tem uma carga tributária muito alta e acaba então que o PIB cresce pouco, tu não tem estímulo econômico. Só que percebam que como o PIB cresce pouco, e a gente tem um juro real que cresce mais do que o PIB, faz com que a dívida do Brasil em relação ao PIB só aumente a cada ano que passa. Se tu não mudar absolutamente nada, com esse juro real gigantesco, cada ano que passa, a dívida vai se tornando mais representativa em relação ao PIB, né? Isso, querendo ou não, é um risco, porque o governo está mostrando que cada vez mais ele está consumindo uma parte maior da renda, da economia, dos produtos, bens e serviços gerados, ele está cada vez consumindo uma parte maior somente com o seu serviço de dívida. E aí que os investidores começam a se preocupar um pouco com tudo isso, né? Por que os investidores começam a se preocupar? Porque, como eu falei, a gente está praticamente em uma pirâmide. O governo cada ano vai ter que captar mais dívida somente para bancar o investidor do ano anterior. Isso vai fazendo com que a renda da economia e a poupança fique mais comprometida e o governo depende mais dela para pagar a sua dívida. E no fim, isso faz com que todo ano uma parte maior do que tudo que a economia produza vá sendo consumida por essa dívida. E aí os investidores começam a pensar: será que no ano que vem o governo vai conseguir captar para me pagar? Então eles começam a exigir o quê? Taxas ainda maiores. As taxas vão aumentar ainda mais porque o risco parece ter aumentado. Os investidores vão começar a se preocupar e vão tirar dinheiro do país. E isso acaba gerando inflação. O dólar sobe. Para controlar a inflação, o governo sobe ainda mais dívida. E assim tu vai entrando em um campo em que tu não consegue dar mais volta, tu vai entrando em algo que a gente chama de dominância fiscal, né? Acaba que a política monetária, que era para controlar a inflação, agora só serve para bancar o fiscal. E aí, quais que são os caminhos para o governo sair desse aspiral infinito que a gente estava comentando até agora, que vai fazendo com que a dívida só consuma cada vez mais PIB e também sobre menos dinheiro para a economia, para as empresas? O governo vai ter que aumentar imposto, o governo vai ter que, enfim, quais que são as soluções para tudo isso? Até desculpem por esse vai e vem, mas porque realmente é um tema complexo que eu estou tentando diminuir um pouco para vocês a complexidade de tudo isso. A primeira solução e a melhor de todas seria uma reforma fiscal, né? O que seria uma reforma fiscal? É o governo ajustar as suas contas, é ele gastar menos, ele manter uma boa arrecadação, é ele melhorar aquele resultado primário, né?
Isso mostra que o governo está disposto a melhorar as suas operações. Até o ideal é o governo começar a ser superavitário e utilizar uma parte desse superávit para ir diminuindo sua dívida, e assim indo diminuindo os juros reais. Os investidores vão perceber esse esforço e vão começar a exigir uma taxa menor, porque o governo está mostrando que ele de fato quer resolver a situação. Isso faz com que os juros caiam e assim tu vai tendo um ajuste, né? Até que chega um ponto em que a dívida começa a cair em relação ao PIB, porque o mercado começa a perceber que o governo provavelmente vai pagar, que o risco não é tão alto assim. Uma reforma fiscal seria o ideal. O problema é que a gente não tem um indício de que essa reforma fiscal vai acontecer. A cada ano que passa, o governo gasta mais, o déficit primário só cresce, a gente tem esse descontrole, os juros só sobem, então a gente não tem até esse momento um indício de que uma reforma fiscal vai acontecer. Historicamente, no Brasil, qual que foi a solução mais plausível, né? Esse é um movimento que acontece há muito tempo. O governo ele anda à beira de um grande precipício, né? E quando chega aqui na beira, de fato, do precipício, em que o governo, que é esse carinha aqui, vai cair lá para baixo, aí sim o governo faz reformas, faz ajustes, mas essa postergação de deixar para fazer as coisas na última hora, ela faz com que tu perca muita coisa pelo caminho, tu deteriore a economia, tu gere mais pobreza. Então, historicamente, o que o governo fez foi esperar para agir e fazer reformas quando ele estava na beira do precipício, tá? Quais que são as outras alternativas? As outras duas alternativas são extremamente negativas e desastrosas para a economia. Um é o governo dar um calote. O governo vai lá e fala para os investidores: pô, eu não vou mais conseguir pagar toda a dívida, eu vou ter que cortar essa dívida. E aí os investidores vão perder dinheiro e, naturalmente, aquela dívida vai diminuir. E aí o governo vai ter que fazer os ajustes. E o último é a quebra da moeda, né? Lembra que eu estava falando para vocês que o governo é o menor risco da economia porque ele pode imprimir dinheiro, mas ele chegar no ponto de imprimir dinheiro torna ele talvez um dos maiores riscos da economia, porque a gente chega naquele ponto em que o governo não consegue mais captar para pagar suas dívidas ou tem que captar juros muito altos e prazos muito curtos, então ele vai lá e ele começa a imprimir dinheiro para te pagar. Só que quando ele imprime dinheiro, isso gera um movimento de inflação por duas partes. Um primeiro é oferta e demanda. Tu está enchendo a economia de dinheiro que não existia e isso vai gerar inflação. E o segundo é pela fuga de capital. Os investidores ficam com medo disso, começam a dolarizar o seu dinheiro. Isso faz com que o dólar suba a absurdos e gera um movimento que aconteceu, como na Argentina, de hiperinflação, né? A hiperinflação é quando a moeda começa a perder de forma muito forte o seu valor. Até que chega no ponto em que R$ 1 não vale mais absolutamente nada. Então o governo vai te pagar, mas ele vai te pagar em uma moeda extremamente depreciada e que não vale nada. Ou seja, o número 2 e o 3 são a mesma coisa. Se o governo imprimir dinheiro para te pagar, é a mesma coisa dele te dar um calote, porque ele vai te pagar com uma moeda que não vale nada. Então, o que a gente conclui com isso? O que eu quero mostrar com tudo isso é que essas taxas aqui, embora elas pareçam muito atrativas, elas carregam um risco, vou até escrever com a minha linda letra, um risco enorme, né? Que é esse risco dessa deterioração fiscal e desse ciclo infinito que nunca acaba das contas públicas. E cedo ou tarde, galera, o governo não consegue fazer esse ciclo aqui para sempre. Chega um momento em que tu vai chegar no ponto que a economia vai precisar de um jeito, ou com uma reforma fiscal, ou nessas duas soluções ruins. E o que eu quero falar para vocês, né? Pô, falei até agora, é para comprar, não é para comprar? Isso cabe das decisões e análises de cada um. Mas eu acho que tem que tomar cuidado e comprar sabendo de tudo isso. Se tu acha que o governo vai fazer uma reforma fiscal, eu não acho que isso vai ocorrer tão facilmente assim. Compra e vai ser feliz da vida, as taxas estão ótimas. Mas se tu acha que tem alguma chance de caminhar para esse 2 e 3, aí tu realmente tem que tomar um cuidado bem relevante, né? Quais que são os cuidados a serem tomados? Quer dizer que tu não deve investir em títulos públicos? Toma cuidado. Então, cuidado com pré-fixado. Comprar pré-fixado é travar uma taxa que, se as coisas continuarem piorando e o juros subindo, tu vai perder dinheiro, tu pode até perder para a inflação. E compre vencimentos curtos, tá? Vencimentos não muito longos, porque aí tu não fica preso. Eu não estou falando que isso vai acontecer do dia para a noite. Esse é um fenômeno que demora anos e mais anos para chegar nessa ruína, nesses números 2 e 3 que eu estava falando.
mas não vai comprar um título que trava, como aqueles tesouros Educa Mais lá para 2050, porque a gente não sabe como vai estar as contas públicas até lá, tá bom? Então acho que a sugestão que eu posso dar é: toma cuidado com vencimentos muito longos, até porque os vencimentos muito longos, principalmente se pré-fixados, são mais sensíveis às taxas, tá bom? E toma muito cuidado também com o pré-fixado, porque o pré-fixado, se a gente tiver realmente esse aumento de juros que eu mostrei para vocês que gera, ele é o de maior risco, né? Porque acaba que 14% ao ano em um movimento inflacionário pode não ser nada, porque a inflação pode chegar nos seus 50%, 60%, né? Então, tem que tomar esses dois cuidados. Prefiro algo pós-fixado, um título atrelado à inflação. Inclusive, o título atrelado à inflação, muitos falam, pô, mas ele está corrigindo a inflação se der ruim. Ele corrige a inflação entre hoje e o vencimento do teu título. No momento em que ele injeta todo aquele dinheiro, a inflação ela é postergada, ela vai lá para frente, né? Então acho que tem que tomar esse cuidado também. E aí, se tu acha realmente, finalizando aqui, que pode chegar nesses dois caminhos, eu não acho que talvez chega nesse ponto. Eu acho que deve, provavelmente, na minha visão, seguir o que aconteceu aqui em cima que eu ilustrei para vocês. Mas se vocês acham que pode chegar no ponto 2 e 3, a gente tem duas coisas a serem feitas, né? A primeira é investir em moeda forte, ter alguma exposição do seu patrimônio em dólar. Acho que é super prudente, porque o dólar, querendo ou não, é a maior reserva de valor global. E o segundo é investir em ativos reais. Quando a gente olha crises econômicas históricas, o que se defendeu e conseguiu passar toda aquela deterioração até a economia se recuperar foram ativos reais. Então, imóveis, empresas, ações de empresas, embora pareça que o risco é maior, empresas conseguem repassar preço, empresas têm ativos reais, têm imóveis, têm seus estabelecimentos, têm marcas e principalmente empresas não muito arriscadas, empresas com dívida controlada, que conseguem passar por movimentos econômicos, empresas com vantagens competitivas. Então, o principal é ter um portfólio diversificado em momentos assim, porque a gente consegue, então, sim, ter uma parte em renda fixa, inclusive títulos públicos, mas ter esse hedge, essa proteção via dólar, via ativos reais, porque assim, independente do cenário, tu acaba se protegendo um pouco melhor. Claro que a gente espera que nunca chegue na ruína que eu mostrei para vocês, que se não tiver ajustes, com certeza vai chegar. Mas basicamente era isso, tá, galera? Eu tentei nesse vídeo trazer aqui qual que é a situação muito complexa. É claro, eu não trouxe detalhes, porque senão ia ser um vídeo de 2, 3 horas, mas creio que eu consegui explicar bem. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, o seu feedback. Aproveita para entrar no grupo gratuito e se te agradou, quer mais conteúdos como esse, todo esse cuidado com patrimônio e com cenário econômico, considera conhecer a minha comunidade premium, menos de R$ 2 ao dia, que realmente podem mudar a sua vida financeira no longo prazo, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.